3 e 7 seria a primeira etapa. Aí o Shiv Charan continua, e nós vamos tentar entender aqui essa ordem que ele fala. Então ele fala que a primeira instância é o número 3 e 7, a dupla 3 e 7, essa possibilidade divina aparecer. Depois ele diz que o caminho é para o número 1 e para o número 9. Depois o caminho é para o número 4 e para o número 6. E depois o caminho é para o número 2 e para o número 8, até o 5 e o 10. Na visualização de pares mesmo, não um antes do outro, considerando os pares sempre formando a radiância. Então o número 3 e o número 7, nós já entendemos já um tanto como é que essa intenção que se move, entre aspas, em forma de padrão, mesmo que para se restringir, para revelar a própria beleza, nesse campo mental que tem em seu par o número 3, essa possibilidade de criar e de avançar com o fogo, seja para destruir ou para criar um terreno favorável, ou para queimar aquilo que precisa ser queimado para que possa ir adiante, ou dando um estímulo de calor para que aquilo possa acontecer. E no yoga é muito importante essa ideia do calor, é por isso que o fogo, a ideia de que o fogo queima karma, e um calor que é esse calor da alma, eles se aproximam um tanto, porque é a partir do fogo que queima todos os padrões, todos os processos de identificação, a partir do nivelamento baixo, daquilo que é manifesto simplesmente, não essa conexão, o sentido de si a partir daquilo que é imanifesto. Quando esse fogo pode promover esse contexto de identificação com o infinito, surge então um calor diferente, que é o calor da alma, que é aquele acolhimento, é o aconchego da alma. Nós já traduzimos aqui em outro momento também, quando Budi, dentro do coração, se abre para Purusha, então esse calor, Budi sente esse calor de Purusha e se acalma tranquilamente na mente neutra, aqui no centro do peito. Então, 3 e 7, essa possibilidade dessa intenção, então, vir à disposição. Quando essa intenção vem e encontra essa força ativa do fogo, ou essa possibilidade de se tornar forma do 3, para vir adiante, você precisa de recursos, certo? Você precisa ter recursos para que a coisa se aconteça. Se você não tiver recursos, você não vai conseguir produzir nada. Então, o recurso aqui seria o número 1 e o número 9. Então, o número 1 sendo o recurso pessoal, mais íntimo, a essência. Então, o que você usaria de recursos? Aquilo que é mais essencial em você, aquilo que é nuclear em você, a essência, a alma. Esse é o seu recurso pessoal mais íntimo. E, no outro polo, o recurso mais sutil e mais coletivo. Então, aquele recurso que transcende, inclusive, a ideia de tempo e espaço, o número 9. Então, você usa o recurso individual, que é o número 1, ou você usa o recurso coletivo, que seria o número 9. Para você poder executar aquilo que está sendo proposto em forma de estrutura e forma de direcionamento do número 3 e do número 7. Quando você passa e você adquire os recursos, para construir você precisa ter, numa terceira etapa aqui, que o Shiv Charan apontou com o número 4 e com o número 6, clareza sobre o que precisa ser feito. Então você tem o estímulo, você tem o terreno, você tem a estrutura onde aquilo pode acontecer, você tem os recursos individuais, pessoais e coletivos, impessoais, e você tem agora então ali com o número 4, a clareza, número 6, a clareza para onde aquilo vai se direcionar e a responsabilidade, né? Assumir a responsabilidade sobre as consequências. Essa é a dupla 4 e 6. Uma grande abertura ali para entender, para com um olhar neutro, não se identificar com nenhuma polaridade, poder caminhar através dessa sutileza da neutralidade, com a clareza do número 6, assumindo também a responsabilidade. Nós falamos muito no passado desse senso de responsabilidade do número 6, da maestria disso, de assumir a responsabilidade pelas consequências. Tanto se fosse no sentido desestruturado, as consequências desestruturadas, mas aqui também no sentido positivo, né, que nos interessa mais, dessa consequência real, daquilo que é assumir a realidade. Você tem que estar consciente de que, a partir deste momento, você está assumindo aquilo que é real, a realidade, e você vai ter que agir como tal, alguém como um rei, nós já falamos muito disso no número 6, alguém que pode assumir esta postura, assim como um guerreiro, e seguir adiante, sem nenhuma identificação, sem estar contra ninguém, cuidando de quem estiver próximo. Essa é a responsabilidade de quem se torna consciente, esse transbordamento natural do cuidado e do amor que pode transbordar do número 4, do coração. Então nós temos esse caminho aí até o número 4. Aqui, ok, chegamos até aqui, temos clareza e sabemos, né, assumimos a responsabilidade daquilo que pode acontecer. O que vem depois, que o Shiv Charan aponta? O número 2 e o número 8. Por que ele aponta isso, o número 2 e o número 8? Porque aí com o 2 você vai garantir que isso vai acontecer. Então lembra, o número 2, ele é o número mais próximo da unidade. Ele acabou de ser o número 1, então ele ainda vibra essa possibilidade de ser essência. E
é nele que está gravado a possibilidade, a ferramenta, né, o recurso para garantir que essa essência continue. Então, ao assumir a responsabilidade, tendo clareza daquilo que precisa ser feito, tendo os recursos e tendo toda a estrutura favorável para que isso aconteça, você precisa garantir que isso vai acontecer. E ao garantir que isso acontecer, você vai precisar de um campo de vitalidade, de estímulo para que isso aconteça ou continue acontecendo, com o número 8. Então aqui você garante que a coisa aconteça com o número 2 e você também promove a perpetuação disso com esse recurso prânico disponível aí na humanidade, na vida, a vida sendo a própria fonte do prana e você sendo também esse prana que acontece no nível individual. Já falamos lá, inclusive, também dos vaios. Nesse movimento, a gente vai falar mais deles também, porque os vaios também promovem, o movimento do prana nos vaios também promove um campo eletromagnético que se conecta junto com a aura aqui. Nós vamos falar isso mais pra frente. Então você tem essa garantia e você tem também essa perpetuação ou a garantia de que isso vai continuar acontecendo com esse reservatório prânico que promove esse estímulo para adiante. Isso acontecendo, você garantindo, aonde você experimenta isso? Encarnado, no 5, sendo um corpo físico. Isso no ano retrasado, nós falamos muito dessa possibilidade de você vivenciar a sua essência, a possibilidade do humano, que o humano tem, a única chance que o humano tem de vivenciar a consciência é dentro desse veículo aqui, dentro desse templo, desse maior templo possível, que é o corpo físico. Então é aqui que você vai experimentar todo esse processo que estava se desenhando e no seu lado oposto lá, no 10, na radiância, aí sendo essa própria luminosidade. Então, sendo isso que pode acontecer, sendo a certeza, sendo a presença de todo esse processo. Então, é a ação que se transforma depois, em última instância, na própria presença. Não é alguém que faz, mas é a ação que é presente. Por isso, esse movimento lá do 3 e do 7, até chegar nessa dupla 5 e 10. Onde essa condição que se manifestou, aquilo que poderia ser manifestado, a estrutura preparada para que aquilo se manifestasse, aponta a direção, como eu falei na ideia do arco-íris, aponta lá para o pote de ouro. Então, no templo, no maior templo de todos os templos, no templo dos templos, nesse corpo físico encarnado, você vivencia a radiância total. E a aura sendo parte dessa radiância também, voltando, fechando o ciclo, já que o número 7 vai falar de ciclos. São os ciclos que nós vamos passando ao longo da vida que tem o padrão do número 7, quando a gente está falando de consciência principalmente. Então vai falando desse ciclo de 7 em 7, que a gente vai vivenciando essa possibilidade de manifestar certas qualidades e certos direcionamentos de 7 em 7 anos, aí no caso da nossa vida, se a gente fosse considerar a nossa vida encarnada. Então isso mais uma informação aí para a gente ir tateando e adicionando elementos nessa compreensão de que o número 7 promove essa estrutura onde algo pode acontecer, dá o direcionamento para onde algo irá, faz o apontamento para onde ir, não é onde você para, onde você fica maravilhado, e no entanto fecha-se o ciclo quando você precisa recomeçar algo a partir de novo dessa estrutura, desse sentido de colocar fogo naquilo que já era para que algo novo possa acontecer, fechando os ciclos. Então essa dupla 3 e 7 funcionando dessa maneira. Tá? E sempre lembrando que o direcionamento é essa possibilidade do coração. Então o coração sendo, no nosso sistema biológico, a fonte, ou o campo eletromagnético mais poderoso. Então, nós temos um campo eletromagnético muito poderoso na cabeça, a linha do arco, sabemos disso, já estudamos isso inclusive ano passado, mas nós temos o mais poderoso deles, é o campo eletromagnético do coração, justamente porque aqui pode estar vibrando a essência nuclear, e essa essência nuclear promove um campo de fortaleza muito poderoso, e é por isso que nós estamos aí, desde o começo de janeiro, fazendo práticas para fortalecer a aura, mas como uma ponte com essa ideia do coração. Então, sendo uma ponte com o coração, né? Eu tenho chamado de séries de pontes para o coração, uma série de pontes, né, que conectam coisas, e utilizando essa essência do coração aí ao longo desse último mês, nós vamos continuar um pouco nessa sentido aqui, e hoje o Kriya que a gente vai fazer é um Kriya que se chama, inclusive, o coração de ouro. A ideia da radiância do ouro, desse brilho do ouro, desse magnetismo do ouro, que é a mesma ideia da aura e da radiância depois que se conecta com o corpo radiante, mas que é motivado por um núcleo essencial. Então esse brilho que atrai não é qualquer brilho que atrai, não é manipulação, não é controle. Como nós já falamos, que o número 7 vai falar disso também, essa necessidade de controlar, ali como eu comentei no texto, que eu compartilhei no texto lá que o Shiv Charan comenta, nessa ideia inclusive do perdão, que diz respeito ao número 7, de ser uma necessidade de controle, de você querer colocar as coisas onde você
tem um ambiente conhecido e pode estar de olho ali para que aquilo possa ter um resultado prévio. Então esse brilho, essa atração do ouro, nós podemos colocar aqui como um elemento místico, é a essência que brilha, que atrai, que pode atrair qualquer coisa. Nesse sentido que esse nosso magnetismo pode atrair aquilo que nos cabe sempre, porque atrai a partir da essência. E aí aquilo que acontece é aquilo que deveria acontecer. A vida, quando ela está acontecendo, está sempre perfeita. O Parvinda diz isso. A vida está sempre perfeita, não é nada de errado na vida. Agora você pode, a partir do que está acontecendo, se direcionar ainda para um mergulho mais profundo ou não, ou ficar na superfície. Aí é você que toma essa decisão. Mas até aqui, onde aconteceu, tudo aconteceu de forma perfeita. Agora, aquilo que você vai projetar com a sua clareza, com a sua claridade, é outra história. Né? Depende do nível de conexão que você está tendo com essa condição aí nuclear essencial. E hoje a gente vai favorecer esse fortalecimento, esse campo eletromagnético e também essa estrutura para que essa essência nuclear, esse que a gente está chamando aqui de coração, possa brilhar assim como tão reluzente quanto o ouro.